Vem o mês da família, ela orou pela família. Mês de maio é o mês da família. Vamos ter algumas atividades na igreja. E temos nosso retiro para casais também, lá em Vassouras. Quem quiser informações também, me procure. Estamos 15 a 17 de maio. Estamos com o nosso retiro marcado. Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, onde leremos os versos 17 a 20. A lei do reino. Se existe algo, amados, que não é agradável, é necessário, mas não é agradável. É vivermos debaixo de regras. Bom seria se não houvesse necessidade delas. Mas há. Há sim. Então o reino tem uma lei. E essa lei, ela não foi abolida. Vez por outra a gente conversa, sobretudo com pastores ou pregadores no geral, e a gente fala sobre isso. Olha, a lei continua valendo. O princípio que a gente tem é o seguinte: Jesus cumpriu toda a lei. Então quem está em Jesus vive debaixo dessa lei, mas a lei já não tem mais, já não é mais penoso, como João vai dizer na sua primeira carta. Mas existem regras, existem princípios, amados e amadas. A vida cristã é uma vida que inclui também compromissos, obrigações. A lei do reino. Historicamente, amados, há uma troca de lugares naquela velha frase que ficou famosa, sobretudo num período medieval, de que o rei era a lei. Isso porque se acreditava que os reis tinham o direito divino, encarnava a vontade do próprio Deus. Quem não se lembra, por exemplo, daquela figura impoluta de Luís XIV, dizendo na França: o Estado sou eu, a lei sou eu. Só que, vindo as democracias constitucionais, e a Inglaterra tem o seu protagonismo nisso, se estabeleceu o princípio contrário. Ao invés do rei é a lei é o rei. E o Brasil, advindo dessa tradição, temos a Constituição como sendo este papel supremo, que todos os líderes se submetem a ela. Não vou entrar nos meandros disso, mas em princípio é isso. Na Bíblia também, amados, não vale o rei e a lei, vale a lei ao rei. Porque em Deuteronômio, no capítulo 17, está claro que o rei de Israel, em Israel, deveria se submeter à lei de Deus. Precisava copiá-la, lê-la diariamente. O poder do rei na Bíblia está submisso à vontade do próprio Deus. Por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, é muito comum a gente ouvir algumas... Eu julgo que seja gente simples, que diz assim: no Antigo Testamento era a lei, no Novo Testamento é a graça. Quantos já ouviram isso? Levante a mão assim. Já falaram também: confesse seus pecados e abandone-os
ao pé da cruz. Não existe isso. No Antigo e no Novo Testamento, a lei e a graça. A salvação sempre foi pela graça. A lei não salva, nunca salvou ninguém, porque a lei não salva, a lei revela o pecado. A lei expõe a nossa necessidade de um Redentor. Todos nós somos salvos pela graça. Mas, Vitória, ao longo da história, a lei ela está presente. Tanto é que, na Bíblia, muitas vezes, a palavra lei ela é escrita, dependendo da sua tradução, com L maiúsculo. É a lei de Deus, a lei vinda de Deus. Os 10 mandamentos, por exemplo, foram escritos com o dedo de Deus, gente. E Hebreus vai dizer que foram anjos que trouxeram a lei. É coisa séria. Por isso que chegou nesse ponto do Sermão do Monte, depois de Jesus falar do impacto do nosso testemunho, ele diz que o testemunho do cristão não está sobre o solo dos sentimentos ou das interpretações pessoais. Ninguém pode dizer o seguinte: é o que eu penso, é o que eu sinto. Eu não quero ser grosseiro com você, mas o que você pensa, o que você sente, não importa. Você precisa seguir a lei de Deus. Por quê? Aí vem o texto, Mateus 5, 17 a 20. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Aqui é o Antigo Testamento todo, né? A lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Você está comigo? Jesus disse: eu não vim abolir, revogar. Eu não vim dissolver aquilo que até então estava funcionando, a lei e os profetas. Eu vim para cumprir tudo aquilo que de mim, Jesus está dizendo, estava escrito. De tal maneira que é só para fazer um link rápido aqui, se você folhear a Bíblia em Mateus 17, você vai encontrar no Monte da Transfiguração o representante da lei, chamado Moisés, e o representante dos profetas, chamado Elias. Ambos estão falando com Jesus. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, veio da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Então, entenda comigo que é como se a lei e os profetas fossem coadjuvantes, para que o protagonista, Jesus, o Filho amado de Deus, passasse a ser referência. Obedecer a Jesus é obedecer a lei e os profetas. Um texto clássico também de Lucas, no capítulo 24, quando Jesus, em conversa com os discípulos no caminho de Emaús, antes de se revelar a eles, o texto vai dizer, versículo 27, começando por Moisés
E todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, PJ, se você der um clique, a igreja acompanha essa frase, que é importante. O reino de Deus culmina em quem? Em Jesus, o Rei do reino. Toda a lei, todos os profetas falam a respeito de Jesus, apontam para Jesus. Nesse sentido, eu quero caminhar com vocês em cima de 2 pilares. Primeiro, há uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. E o segundo pilar, PJ vai colocar ali, na violação de qualquer dos mandamentos de Deus, há uma responsabilização. E isso tem implicações eternas. Voltando então ao primeiro ponto, essa continuidade do Antigo e do Novo. Final de semana passado, estava vindo de Rio Bonito para Niterói, de manhã, e tinha um seminarista, já formado já, na verdade, a gente estava conversando. O pai dele é testemunha de Jeová, então você já consegue imaginar o contexto. E certo dia, alguém da família, que também é testemunha de Jeová, chegou para ele e perguntou assim: Mateus, na sua igreja se prega o Antigo Testamento? Esse jovem chamado Mateus, ele disse assim: olha, até eu era ovelha do pastor Valtair, que é o meu contemporâneo de seminário, inclusive. Claro, o pastor Valtair, ele, vez por outra, prega assim, prega também no Antigo Testamento. E essa pessoa falou o seguinte: não, está errado. Bem TJ mesmo, né? Está errado. Porque o Antigo Testamento já passou. É antigo. Só se deve ler e estudar o Novo Testamento. Característico de seita é pegar a Bíblia e dividi-la em partes que são aceitáveis a nós hoje e outras que não são. Eu fiz um contraponto na conversa com o Mateus, eu falei: olha, e pensa comigo, Mateus, muitas das igrejas neopentecostais, para embasar as suas campanhas, usam o Antigo Testamento. Aí ele parou e falou: mas pastor Ezequiel, eu nunca parei para pensar nisso. Sim, por conta das narrativas. Então é muito fácil pegar uma campanha sobre a vida de Gideão, uma campanha sobre a vida de Davi. Recentemente, um jogador de futebol de um time do sul do país, eu ia falar antes da Débora chegar, mas não vou falar o nome do time, evangélico, goiano. Disseram para ele, perguntaram para ele o seguinte: olha, no clássico que teve, no Grenal, você estava muito aguerrido. E você é crente. Ele falou o seguinte: eu acho engraçado esse pessoal. Não vai na igreja e critica quem é crente. A minha vida e a minha luta em campo é igual à luta de Davi contra os seus inimigos. Então, quando eu entro em campo, eu entro para guerrear mesmo. Um uso errado, mas muito comum, do Antigo Testamento. Então pensa comigo aqui, Jesus não veio para pôr de lado a lei e os profetas, ele não veio para repudiar, ele veio para cumprir. Então, é um princípio simples que eu vou ensinar para vocês. O novo está escondido no velho, e o velho é revelado pelo novo. Fecha a Bíblia e vamos embora. Esse é o princípio.
Por isso até que alguns estudiosos, amados, trocaram a nomenclatura. E valeria a pena até a gente se acostumar. Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Porque talvez isso ficaria mais claro na nossa mente. Jesus cumpriu, amados. Ele disse, olha, não pensem. E se Jesus disse assim, não pensem, é porque eles estavam pensando. Não pensem que eu vim revogar, abrir mão da lei e dos profetas. Eu vim para cumprir. E o verbo aqui para cumprir no original é o mesmo verbo para encher. Isto é, já está cheio. Eu vim aqui para chegar à plenitude. Eu sou a plenitude. É interessante, amados, que Paulo vai dizer aos romanos, porque o fim da lei é Cristo. A justiça de todo aquele que crê. É isso mesmo. As palavras de Cristo, um pregador antigo disse, não era uma revogação das primeiras palavras, mas uma exposição e o cumprimento delas. Eu gosto muito de pensar o verbo cumprir aqui como sendo o seguinte, estabelecer aquilo que já era propósito. Porque, na verdade, a lei e os profetas apontaram para Jesus, só que eles não entendiam. Tudo era, usando uma linguagem de Paulo aos Colossenses e o autor aos Hebreus, tudo era como sombra. Como sombra. Mas, na verdade, o verdadeiro sentido da lei e o verdadeiro sentido dos escritos dos profetas, amados e amadas, é o próprio Cristo. Nós aprendemos, amados, com os profetas, com a lei e os profetas, a prestarmos obediência a Cristo. Uma interpretação bíblica saudável enxerga tudo aquilo que a lei tem de elementos para apontar para a pessoa e obra de Cristo. A Bíblia é um livro só, ela tem uma única mensagem. A Bíblia não é uma seção segmentada, ou várias seções segmentadas de mensagens avulsas e organizadas a esmo. Não. A Bíblia conta a mesma história, a história da redenção. Então, quando o texto de Gênesis fala, haja luz, luz ali é Jesus. Porque João 1 vai dizer que o Jesus estava na criação. E sem Jesus, ele diz, sem mim, nada do que foi feito existiria. Quando eu uso aquela frase que o pessoal já ouviu aqui, antes de dizer haja luz, Deus disse haja graça, é porque eu estou falando que no conselho eterno da Trindade, a aliança que nós chamamos os teólogos de aliança da redenção, que é no conselho trinitariano, antes da fundação do mundo, já houve o propósito de apresentarmos a Cristo. Mais do que isso, Jesus veio para ampliar os conceitos que estão escondidos na lei. Alguns olhem para mim, gostam de pensar, eu tenho que prestar atenção nas letras miúdas do contrato. E isso é, gente, coisa cabulosa esse negócio de contrato. Mas quanto à lei de Deus, amados, você não precisa ficar preocupado com as letras miúdas, porque tudo se torna claro e completo em Cristo. Nada, preste atenção, nada que é para o nosso crescimento e edificação foi deixado de se revelar a nós. Cristo é o maná, amados, escondido. O Apocalipse vai chamar Jesus de um maná escondido, fazendo uma alusão a Gênesis. Ele é o alfa e o ômega. Domingo eu vou estar falando sobre isso. Ele é o primeiro testamento, ele é o segundo testamento. Tudo quanto faz parte da lei dos profetas culmina em Jesus. Ele é o cumprimento pleno da lei e dos profetas. Jamais nós deveríamos enfiar uma cunha entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós nunca devíamos sentir que o Novo faz o Velho desnecessário, em absoluto. Em absoluto. O próprio Jesus disse em Lucas 24 ainda, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês.
Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Queridão, queridona, eu queria falar muito isso aqui para incutir na sua mente. O programa de Deus com referência a Cristo e à igreja e ao homem, ao universo no geral, se cumpre em Cristo. Um dos astronautas dessa missão Artemis, né? 2, cristão convicto, e diz que ele fez uma meditação antes de ir para o espaço. Ele orou Mateus capítulo 6, porque ele cria que a vontade de Deus é feita tanto no céu quanto na terra. Isso é incrível. Isaías vai dizer no capítulo 40, versículo 8, a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Jesus não veio anular nem enfraquecer o Antigo Testamento. O Salvador da minha e da sua alma não destrói nada. Perdão, nada não. Ele destrói as obras do diabo. Ele não destrói nada que venha de Deus. Enquanto a terra existir, queridão e queridona, cada letra da palavra de Deus é sagrada. Spurgeon já disse, não é isso? Até o pó da Bíblia vale ouro. Em absoluto, amados e amadas, nem mesmo o versículo 18 vai dizer um i ou um tio. I, a letra menor do alfabeto, ou iota, ou jota, ou um tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ninguém pode, queridão e queridona, violar a lei de Deus sem pagar um preço altíssimo por isso. Altíssimo por isso. Quando eu e você assumimos a prerrogativa de sabermos algo que a Bíblia não diz, nós estamos diante da iminência de um juízo. Porque não se pode violar em absoluto a palavra de Deus. Há uma continuidade, PJ, e há uma responsabilização também. Mesmo os preceitos menores, Deus se responsabiliza em fazer com que seus filhos e filhas guardem com obediência. Por isso que o texto diz, no versículo 19, aquele que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores. Você olha e fala o seguinte, mas isso daqui é pouca coisa. É uma letra pequena, não importa. Não importa. Uma das definições mais incríveis de avivamento eu ouvi de um missionário que esteve em nossa igreja há muitos anos atrás. Ele disse, avivamento é uma nova obediência. Obediência. Aquele que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Quando eu vou lá para Tiago, amados, eu fico preocupado. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: se vocês de fato observam a lei do reino, é a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Nós estamos diante, amados, ame o seu próximo como a si mesmo, é o verso do Antigo Testamento, está lá em Levítico, mais citado no Novo. Se, no entanto, se segurem na cadeira, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois, e aí eu tremo, amados, não sei quanto a você, mas eu tremo. Quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
Porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que significa isso, amados? Olhe para mim. Que você precisa todos os dias sondar o seu coração. Para dizer, Deus, houve alguma falha na minha conduta, no meu procedimento, em que eu deixei de cumprir aquilo que pode ser chamado da sua lei, a lei do reino, a lei real, que tudo é sintetizado no amor ao próximo. Paulo vai citar esse texto aos Gálatas para não pairar dúvidas para a gente. Lá no capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você mesmo. Uau! Tem gente que fala o seguinte, mas é o amor nos termos de Deus. Uma atriz famosa participou de um podcast e lançou isso, né? A religião é o amor. E os evangélicos são seres desprezíveis. E ela admitiu que fazia generalização de propósito. Porque é um entendimento equivocado sobre ame a seu próximo. Olhe para mim, não é o ame a seu próximo do tipo faça amor, mas não faça guerra. Do movimento de liberação sexual nos Estados Unidos nos anos 60. Não é que toda forma de amor é a forma correta diante de Deus. Também não é. A mesma Bíblia que fala que a gente tem que amar a todos, incluindo os nossos inimigos, também diz que nós devemos trilhar apenas um caminho. Sermos distintos e separados de pessoas que não são dele. Como é que a gente alia essa questão de, ao mesmo tempo, termos a necessidade de nos separar e a necessidade de nos unir em amor? Como pensar isso? Nada mais, nada menos do que entendendo que é amar as pessoas nos termos de Deus. Que é muito mais sério do que nos nossos termos. Que exige muito mais de nós. Por quê? Porque Jesus disse que se a gente ama aqueles que nos fazem bem, não há segredo nenhum nisso, não há mérito nenhum nisso. Se você folhear um pouco a Bíblia, nem precisa folhear, é só você adiantar os versos. No verso 43, ainda do capítulo 5, o que diz? Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão?
Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Queridão, queridona, vamos tentar unir esse raciocínio aqui rapidamente nessa altura do campeonato. Nós estamos indo para o céu. Nós estamos trilhando um caminho de distinção. É o caminho estreito. Mas isso não significa que nós devemos amar somente os iguais, que devemos honrar apenas os que estão na mesma caminhada que nós. Porque estar distintos do mundo não significa segregarmos a nossa fé e a nossa conduta diante das pessoas deste mundo. Porque nós somos sal da terra na terra e luz do mundo no mundo. Jesus disse, só para esclarecer, em João capítulo 17, na oração sacerdotal, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então eu creio, amados, de que em muitos aspectos na vida nós temos que ter realmente em vista o princípio da separação. Nós não somos daqui em absoluto. E em determinados tipos de aliança, Paulo vai dizer isso em Coríntios, 1 Coríntios 7, nós temos que ter sim separação entre aqueles que são de luz e aqueles que são de trevas, sem dúvida nenhuma. Mas o amor está para além disso tudo. Porque o amor é a expressão da vida de Cristo em nós. E Cristo até o último momento, amados, olhava para as pessoas e considerava as pessoas que não caminhavam com Ele com graça e com misericórdia. Tanto é que Ele olha para o ladrão que estava do seu lado da cruz e conversa com ele e dá a ele dá a ele a oportunidade real de estar com Ele no paraíso. Diferentemente dos escribas e fariseus, que estes sim eram segregadores. Por isso que o versículo 20 diz, olha, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Porque olhe para mim, os escribas sim, passavam a vida toda ensinando, expondo a lei, a vida deles era em torno da lei. Mas eles não reparavam as pessoas. Eles eram insensíveis aos dramas das pessoas. Eles eram indiferentes. Os fariseus, o próprio nome fariseu já diz separatista. Tinha um código rígido, mais rígido que a própria lei de Moisés. Mas entendiam de lei, como os escribas. Mas não entendiam de pessoas. Quando Jesus fala, olhe para mim, que a nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus, diz que o nosso comportamento para com as pessoas que estão de fora da nossa aliança, ou da aliança que nós temos com Deus, tem que ser um comportamento, amados, travestido, revestido de graça, de aproximação, de ternura. A justiça dos escribas e fariseus não atingia o coração das pessoas. Era formal, exterior e superficial, como muitas das religiões e seitas dos nossos dias. Onde se engole um camelo e se coa um mosquito. O que Jesus fala de justiça é aquela que é genuína, interior e arraigada. A justiça dos escribas e fariseus não consegue satisfazer a mente. Está baseada num raciocínio enganoso, enganador e engenhoso. É uma mente que não tem descanso. A justiça dos escribas e fariseus é uma justiça que fica colocando em tela, em mente sempre os pecados dos outros. A recomendação de Jesus é de uma justiça que seja honesta, confiável,
é uma justiça que a gente olha para dentro de nós. E antes de olhar para o outro, a gente olha dentro de nós. E a gente encontra naquele que está dentro de nós descanso. Jesus disse em Mateus: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados, cansados, sobrecarregados do quê? Da justiça dos escribas e fariseus. Justiça própria, justiça egoísta, gente que confia em si mesmo, como aquele fariseu de Lucas capítulo 18, e que despreza os outros. Ah, mas a nossa justiça excede a dos escribas e fariseus quando? Quando a gente entende aquela bem-aventurança que eu já disse aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Saciados. É aquilo que mais tarde Jesus vai dizer em Mateus 6:1. Evitem praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão recompensa diante do Pai de vocês que está nos céus. A justiça, amados, que excede a dos escribas e fariseus, é a justiça do coração. É aquela que está profundo, bem profundo. É aquela que é resultado do novo nascimento, que Jesus vai dizer a Nicodemos: aquele que não nascer de novo, não vai herdar o reino dos céus. Vamos para casa com algumas recomendações, para a gente parar, pensar, levar a sério. Preste atenção nisso. De forma alguma as prerrogativas acerca da lei de Deus foram abolidas por Jesus. Nós não somos judeus, não precisamos cumprir os rigores ritualísticos da lei. Ninguém aqui precisa guardar o sábado, ninguém aqui precisa deixar de comer carne de porco, ninguém aqui precisa obedecer às festas e os dias santos. Mas nós temos que seguir a lei de Cristo. E a lei de Cristo é resumida em amar o próximo como nós mesmos. Martin Lloyd Jones disse que ser santo não é evitar determinadas coisas, não é não pensar sobre certas coisas, mas é ter a atitude correta diante daquele Deus amoroso e santo, o Rei do Reino. Isso é sério, amados. A gente precisa guardar isso no coração. Busque o favor do Senhor para viver de acordo com a lei do reino. E a última. Tudo que a Escritura desenvolve em suas páginas, elas acontecerão, amados. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com os falsos mestres. Eles distorcem as Escrituras, eles ensinam apenas aquilo que lhes convém. Cuidado com aqueles mestres travestidos de vontade, de boa vontade, com fala mansa e cuidadosa, e que impõem leis e regras acima daquilo que nós já temos de responsabilidade. Nós não podemos nos esquecer, amados, e há 2 textos de Paulo aos Romanos que nos comunicam essa verdade. No primeiro deles, Paulo diz de maneira muito clara, no capítulo 13, versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E o outro texto está em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para terminar, na quinta-feira passada, chegando em casa, fui ouvir algumas músicas na playlist, e aí veio uma música do Paulo César, do Logos. O nome da música é O Reino de Deus. E eu vou terminar com ela, com a letra dela. Preste atenção na letra, porque ela tem alguns trocadilhos muito interessantes, né? Algumas informações subliminares. O reino de Deus é universal e também eterno. Foi no passado e hoje ele é, e amanhã o será. Mas para entrar nesse reino tem que ser como criança, ser inocente, ser dependente, mais consciente e andar pela fé. O reino de Deus não ostenta aparência, pois na dependência há vida e paz. Os homens são simples, sinceros e puros, e vivem seguros nos braços do Rei. O reino de Deus não é casa ou comida, é vida regida por normas dos céus. São novos nascidos, estranhos no mundo, que nutrem profundo amor por Jesus. Preste atenção. Os valores do reino diferem daqui. Lá quem perde ganha. Que triste é para quem tesoura para si, do reino não provará. Mas o Evangelho anuncia: há uma porta aberta, fé genuína, a Bíblia ensina, creia no Rei que é Jesus. O reino de Deus é assim, quero vivê-lo em mim. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Em Mateus 18, para terminar, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz: começamos com crianças o culto, não foi? Vamos terminar com crianças. Em verdade lhes digo, Jesus, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Uau! No início da semana a gente conviveu com uma criança lá em casa. Fazia tempo que a gente não tinha uma criança lá em casa. 4 aninhos, né, amor? A Joaninha. Uma comédia. Saindo do mercado, ela não aguentou. A vontade veio. Ela queria, porque queria comer a castanha ainda no mercado. O pai e a mãe disseram: não, depois. Eu quero a castanha, eu quero. Saiu do mercado em prantos. Eu quero a castanha. Meu irmão disse: não, agora não. Aí no carro: eu quero a castanha. Meu irmão falou: para de chorar para você ganhar. Passados milésimos de segundo: eu já parei. Eu quero a castanha. A última tela. Conclusão: não comeu castanha só quando tomou um banho, acalmou o coração e teve uma conversa com o papai e a mamãe. Saiu daquela situação, ela veio para mim, meio sem graça. Estava sentado, chamei ela.
Joaninha, vem aqui, minha filha. Comeu a castanha, Joaninha? Comi. Poxa, Joaninha, era só ter paciência, né? Dani, 4 aninhos. Ô tio, eu tenho dificuldade de esperar. Eu olhei para ela, falei assim, você tem dificuldade, Joaninha? Todos nós temos. Mas recita comigo aqui, o Salmo 41. Esperei, esperei com paciência no Senhor. E aí, o meu jeito, com criança não é dos melhores, eu sei, e ele se inclinou. Joaninha vai ter outros momentos difíceis também na vida. Mas saber que a gente precisa ser como uma criança, é isso. É admitir as nossas dificuldades. Eu tenho dificuldade, tio, em esperar. Qual é a sua dificuldade? Abaixe sua cabeça. Apresenta essa dificuldade diante do Senhor. É esperar? É se concentrar na mensagem? É se alegrar, mesmo quando as coisas não dão certo? Porque não dão certo como você esperava. O que uma criança faz? Ela é sincera. Ela é genuína. Ela não inventa moda. Ela não usa máscara. Quem usa máscara é adulto, amados. Quem finge ser o que não é, é adulto. É uma miséria crescer nesse sentido. A gente tem que aprender a ter a humildade de uma criança. Oh Deus, teu povo veio aqui nessa quinta-feira para ouvir do Senhor. A gente tem a sua palavra como sendo a referência maior para a vida da gente. Dói tanto no nosso coração saber que perdemos tantas oportunidades de aprender. Somos tão egoístas. Somos adultos demais para dizermos, como a Joaninha me disse, tio, eu tenho dificuldade de esperar. Desarma a gente, Senhor. Desmama a gente daquilo que é autossuficiência nossa. Traga à memória aquilo que dá esperança. Nos ajuda a sermos menos para sermos mais. Nos ajude. Nos ajude a amar a quem o Senhor ama, nos seus termos. Nos ajude a vivermos a lei do reino, que é a lei do rei. Que o Senhor realmente nos ajude a prosseguirmos nessa caminhada. No nome de Jesus. Amém. Ore silenciosamente, nós vamos estar à porta cumprimentando vocês.